Bom, eu decidi transformar esse canal numa espécie de diário de leitura das férias, em que eu uparia aos poucos o que eu tava lendo. Eu já li algumas coisas, desde que começaram as férias, eu não gravei nada, mas o que me suscitou essa vontade foi Os Três Mosqueteiros, de Alexandre Dumas, e é sobre ele que eu venho falar aqui primeiramente, porque foi um livro muito intrigante, foi um livro que me deixou muito interessado. Vou começar apresentando essa edição, né, da Penguin Companhia, né, é uma edição de clássico deluxe, e é lindíssima, lindíssima, assim. Primeiro que aqui, ó, o Pinguim falando um por todos, e aqui embaixo tá o D'Artagnan e todos por um, né. Na quarta capa a gente tem uma lista do que acontece no livro aqui, tipo, sei lá, uma sinopse de certa forma, só que bem charmosa. Um retrato do Alexandre Dumas baseado numa foto real dele. E aqui na capa, uma historinha assim de uma página em que o D'Artagnan tá com fome, sentado esperando chegar a pessoa que ele marcou de duelar. Só que ele não lembra quem é a pessoa, ele não lembra por que ele tá duelando, ele só tá lá esperando e ele nem sabe se ele tá no lugar certo. É com essa capa bem humorada que a gente tem o primeiro contato com a obra. Essa edição eu consegui num sebo por R$20, né? Então foi um achadinho. Bom, Os Três Mosqueteiros é um romance histórico. E é interessante a gente nomear ele como romance histórico porque ele é um livro velho. E como ele é um livro velho, a gente não tem a impressão de que ele seja um romance escrito sobre um período anterior a si. Por que eu digo isso? Porque existe uma distância temporal maior entre agora e quando Dumas escreveu o livro do que quando Dumas escreveu o livro para os eventos que ocorrem no mesmo. Isso não é verdade. O livro foi escrito em 1844 sobre 1625. Então tem uma distância temporal de uns 220 anos, sendo que do livro para cá tem uma distância de uns 180. Então foi impreciso meu comentário, mas eu não acho que perca o ponto. Porém, isso faz parte do charme, né? O que o Dumas faz aqui não é muito diferente do que o Cornwell faz. Não é muito diferente do que vários autores que... Tá tocando a música de La Casa de Papel de fundo. Então o que o Dumas quer fazer é contar um contexto histórico, um acontecimento histórico, que nesse caso é o período de tempo entre o governo do Luís XIII e o Luís XIV, mas ele quer contar isso não como um livro acadêmico, ele quer contar isso como um romance. Então ele vai criar personagens e ele também vai caracterizar personagens históricos para conseguir formar uma trama. É exatamente o que o Cornwell faz, é exatamente o que vários autores fazem, aqueles livros brasileiros, né, tipo 1808, né, também é uma tradição muito comum hoje em dia e que os Três Mosqueteiros não fogem dessa prática. Isso aqui foi concebido como isso aqui é uma trilogia, né, esse livro aqui é o primeiro volume de uma trilogia, o segundo se chama 20 anos depois e o terceiro eu não sei o nome, né, mas ele não foi escrito com a intenção de ser uma trilogia. A princípio, o Dumas escrevia para um periódico chamado La Ciel, e ele publicava, né, periodicamente, e foi se formando um romance. Quando a história do D'Artagnan, desse livro aqui, terminou, uma editora decidiu publicar. A história se chamava Atos, Portos e Arames, esse era o nome da obra, na visão do Dumas. O editor que sugeriu, e olha como a importância de um bom editor, né, que um editor sugeriu chamar o livro de Os Três Mosqueteiros. E o Dumas, ele adorou a sugestão por um motivo inusitado. Ele se fez a pergunta, mas são 4 mosqueteiros. E ele achou que esse absurdo que seria chamar o livro de 3 mosqueteiros, tendo 4, seria suficiente para, sei lá, vender, aguçar, não sei. Foi a decisão dele, né? E até hoje isso, de fato, assim, eu sempre tentei justificar na minha cabeça porque chamava 3 mosqueteiros. E acho que a justificativa mais plausível é que, como a história a perspectiva do D'Artagnan, ele é o protagonista, ele olha para aqueles 3 e fala, os 3 mosqueteiros, isso no começo da obra, né? Então o livro vai ser sobre a relação desse personagem, D'Artagnan, com aqueles 3 mosqueteiros, mas é claro que faz mais sentido chamar de 4 mosqueteiros, que, enfim, seria mais preciso mesmo, né?
alguns filmes, né? Eu acho que o filme de 73 separa a obra em duas partes. A primeira chama Três Mosqueteiros e a segunda chama Os Quatro Mosqueteiros. Então, ele vai dar essa continuidade exatamente nessa ideia de que na primeira metade da história, eles são os Três Mosqueteiros e conforme, né, eles vão criando esse vínculo, viram os quatro. Bacana isso. E o que o Dumas fez aqui é a mais pura forma de romance de capa e espada. Esse gênero, né, que a gente coloca para Conan, que a gente coloca para várias obras. O que foi formado aqui é a epítome, o essencial, tudo o que precisa. Tem a aventura, tem a comédia, tem o companheirismo, tem a lealdade, tem o certo e errado, né, a dualidade ali, o maniqueísmo, né, das forças e aquela coisa de seguir o rei, né, de seguir a nobreza como algo ideal e traições e é tudo perfeito. Aquela música João e Maria do Chico Buarque, ela me lembra muito Três Mosqueteiros. Desde que eu li o livro, quando eu escuto a música, me remete muito. Agora eu era o rei, era o bedel e era também juiz. E pela minha lei, a gente era obrigada a ser feliz. E você era a princesa que eu fiz coroar. E era tão linda de se admirar, que andava nua pelo meu porque é exatamente sobre aquele romantismo irreal, né, idílica, inventada, fictícia. A gente tá falando disso quando a gente ler uma obra desse tipo, e é claro, é preciso ter consciência disso, mas é um lugar de escapismo que a gente vai, né, e, claro, com senso crítico, mas um lugar de escapismo com esses protagonistas perfeitos, com essas reviravoltas, com essas damas que precisam de ajuda, e todo esse romance de capa e espada, que eu acho também que é o que o Chico Buarque, também com senso crítico, claro, mas que ele homenageia quando ele faz a música João e Maria. Bom, a nossa história começa com o protagonista D'Artagnan saindo da Gascônia, que é uma região interiorana da França. Ela não era tão região da França quanto outra província, outro lugar, mas eu acho que isso é uma questão histórica que eu não tenho nenhum preparo para falar aqui. O D'Artagnan, isso em 1625, sai de casa e ele decide que ele vai ser um mosqueteiro. Ele tem uma vantagem, o pai dele era amigo do Monsieur Treville, que é o cara que comanda os mosqueteiros do rei. Então o pai escreve a próprio punho uma carta para o Treville e fala: meu filho, leve isso para o meu amigo que ele vai deixar você entrar na ordem dos mosqueteiros. Enquanto D'Artagnan tá indo, isso ainda longe de Paris, ele encontra o Rochefort e a Milady de Winter, que vão ser dois antagonistas aqui nessa obra, né? A gente ainda não sabe disso, eles são só dois desconhecidos que esbarram no D'Artagnan. Rola um conflito ali, o Rochefort, ele é fisicamente mais forte que o D'Artagnan e vence o duelo. O D'Artagnan tá maluco pra duelar, e o Rochefort vence e pega a carta e fala: vou ficar com essa carta aqui sua. O D'Artagnan mesmo assim vai pra Paris, e quando ele chega, o Monsieur de Treville não consegue dar pra ele um cargo de mosqueteiro, porque eu nem sei quem é você, garoto, né? O D'Artagnan puto, né, com essa situação, olha da janela ali e vê longe o Rochefort passando e pensa: caralho, eu vou pegar essa carta com esse cara. Nessa dele sair correndo, e aí aquela cena cômica, ele esbarra em um, derruba o outro, cai, levanta, e nessa confusão, ele esbarra primeiro num homem chamado Athos, depois num homem chamado Porthos, e depois num homem chamado Aramis. E toda vez que ele esbarra, os caras vão peitar ele de volta. Ele fala: então eu marco com você um duelo em tal lugar às 11. Aí bate com no outro e fala: então eu marco então com você um duelo às 11h30. E depois ao meio-dia. E ele não consegue a carta, né? Os duelos então estão proibidos, né? Então quando o D'Artagnan vai se encontrar com os três mosqueteiros, com esses três que ele marcou individualmente cada, os três se encontram no mesmo local e falam: eu cheguei cedo para um duelo, eu tenho um duelo agora, sabe? Os três se encontram lá e eles já se conhecem, eles são conhecidos como os inseparáveis, né? Eles têm uma alcunha, os três próprios. Ele fala: esse moleque tem
tem culhões, né, de vir pedir um duelo com nós três separadamente, né? Só que duelos estão proibidos. Então, quando D'Artagnan chega e ele já vai esbanjando que vai ter duelo, os homens do Cardeal, e o Cardeal é o grande antagonista aqui da obra, na verdade é a Milady, mas a princípio ele é a força a ser superada. Os homens do Cardeal vêm e falam assim, não, duelo aqui não. E aí os 4 homens se juntam para enfrentar os homens do Cardeal. E por conta disso, eles acabam percebendo lá que existe uma compatibilidade entre eles, né? Eles conseguem lutar juntos e aí começa a se formar uma aliança contra o Cardeal, a princípio. Como o rei, né, que é essa criatura perfeita, adora mosqueteiros, né, mesmo quando os mosqueteiros são chamados para serem punidos, o rei não o faz. Ele, inclusive, ouvindo as boas palavras, né, o vínculo de amizade que o D'Artagnan criou, entrega 40 pistolas, né, que é a moeda da época, e nomeia o D'Artagnan como mosqueteiro, né, isso tipo no capítulo 10 do livro. Essas moedas antigas vão ser usadas durante a obra, né, para comida da melhor, bebida da melhor e também para terem servos, né. Cada mosqueteiro tem seu servo, extremamente problemático, né, se a gente olhar de uma forma anacrônica, o que não vamos fazer. E aqui o plot começa a aumentar, né? O D'Artagnan, ele precisa de um lugar para morar, e aí isso tudo aconteceu em um dia, né? E aí ele vai para casa do Monsieur Bonacieux. Monsieur Bonacieux. Esse Monsieur tem uma esposa que também mora junto com ele, né? Que é a Constance Bonacieux, né? O D'Artagnan se apaixona imediatamente pela Constance. A Constance é a mulher mais linda e perfeita que ele já viu, então ele precisa dela agora. Essa Constance, ela é muito importante. A Constance, ela é a camareira, a arrumadeira, ela é uma dama da rainha. Então, ela trabalha pra rainha, ela trabalha no Castelo Real, né? Essa rainha é a Ana da Áustria, é uma figura histórica, né? Anne da Áustria. A Anne da Áustria, ela confia muito nas suas damas. E o que tem? Ela tá tendo um caso com um inglês. Esse inglês é um duque, o Duque de Buckingham, que é o homem número 1 do Charles I, que é o atual rei da Inglaterra. Então, o que está acontecendo? A esposa do rei, né, que é o Luís XIII, tem um caso com o duque principal da Inglaterra, né? A gente estava falando antes da guerra acontecer, tá bom? Perfeito. E o que acontece? Quando o duque vai voltar para Inglaterra, ele tá muito triste. Ele pede uma prova de amor para a rainha, para Ana dar para ele ter certeza que ela de fato ama ele. E ela entrega 2 pedras de diamante. A Anne tem um colar com 14 pedras de diamante que o rei deu para ela de presente. Ela subtrai 2 dessas pedras e entrega pro amado dela, o duque, né, de Buckingham. Enfim, quando o Cardeal, que tem vários passarinhos por aí, descobre que isso está acontecendo, o Cardeal vai até a Milady, né, na verdade vai até o Rochford, aquele outro personagem Rochford, né, e pede, e aí o Rochford e a Milady juntos decidem fazer o quê? A gente vai até o duque e roubar essa pedra dele, quando ele estiver na Inglaterra, para essa pedra sumir. E aí o Cardeal vai falar pro rei que sabe de alguma história e que o rei deve pedir para a rainha, né, a Anne, vir com o colar completo pro baile. E se ela não tiver o colar completo é porque o Cardeal tá certo que tem alguma coisa esquisita, que ela tá traindo o rei. Mas o rei é desconfiado, né? Então o rei já tá olhando meio assim, sabe? E quando ele faz esse pedido, acabou pra Anne, né? A Anne da Áustria já está em prantos de que a vida dela acabou, porque o colar está na Inglaterra, né? A Constance, né, que é a dama dela e que o D'Artagnan está apaixonado,
vai ajudar a sua rainha, como pedindo pro D'Artagnan ir até a Inglaterra e pegar essas 2 pedras de volta, as 2 pedras que estão com o Duque, né? O D'Artagnan, claro, topa sem pensar 2 vezes, porque é esse tipo de romance que a gente tá falando, então ele nem precisava saber por quê. Ele nem perguntou por quê. Ele só foi lá e falou, tá bom, por você eu faço tudo, você é tudo pra mim. E ele parte pra Inglaterra, não sem antes pedir ajuda aos seus 3 amigos mosqueteiros, que também topam sem perguntar nada, porque é isso, todo mundo aqui topa as coisas porque, lealdade, porque eu te amo, e esse tipo de coisa. E os lacaios, né, os servos deles vão juntos, também são um pra cada, né? No caminho para a Inglaterra, cada mosqueteiro, exceto o D'Artagnan, se envolve numa confusão, né? O Porthos é besteira, tipo, briga com bêbado. Os outros 2 é por perseguição do próprio Cardeal e do Rochefort. Então vai ficando um de cada vez para trás, até que sobra só o D'Artagnan e o escudeiro dele, né? Que vão para a Inglaterra. Chegam na Inglaterra, eles entregam uma carta, né? Que a rainha Anne escreveu. Ele não tinha lido, mas entregam para o Duque lê e ele, nossa, ok, vou pegar as pedras. E aí quando esse Duque vai pegar as pedras sumiram. E como as pedras sumiram? Porque a Milady de Winter, aquela mulher lá do começo da história, que vai se tornar a grande antagonista aqui, a Milady de Winter roubou. Pelo que eu entendi, eles tiveram uma noite de prazer ali, e a Milady, quando ele não estava vendo, foi lá e pegou as joias, né? Então o Duque gasta uma grana absurda porque ele não quer que a mulher que ele ama seja culpada lá na França, né? Então ele vai lá e ele pede imediatamente pro joalheiro dele fazer 2 pedras de diamante precisamente iguais às que ele tinha, exatamente iguais, perfeitas assim. E aí o joalheiro faz muito rápido e é aquilo, é uma cena linda assim, porque é tipo, o joalheiro fez em 2 dias essa pedra que demoraria 2 meses, e o D'Artagnan correu em 2 dias o que ele correria em 2 meses, e é cavalo, e é milhas, e é milhas, e é milhas, e aí vai voltando, e cada pedacinho da França que eles passam, ele pega de volta um mosqueteiro que ficou perdido pra trás, né? E aí junta todo mundo nesse grande clímax da primeira parte do livro, que é quando eles chegam no baile, o baile tá rolando, e o rei fala, cadê o seu colar? E aí a Anne desesperada, ai meu bem, eu vou pegar lá meu colar, mas pra ela, ó, já fudeu. Aí ela chega, a Constance fala, não, eu confio no D'Artagnan, que eu tanto amo, e ele vai chegar a tempo, e o D'Artagnan chega a tempo. Não sem antes ter uma luta lá, né, com a própria Milady e com o Rochefort, né, e com os homens do Cardeal, tem uma grande luta ali, e eles conseguem entregar a pedra, e fica tudo certo, né, nada de ruim vai acontecer com a rainha Anne. Olha que curioso, né, a gente tá falando de uma obra em que o rei é para ser visto como a maior figura, a figura principal aqui, e a gente tá protegendo ele de descobrir de uma traição. Não parece que o Cardeal tá certo em contar pro rei? Isso é uma coisa que a gente tem que entender o contexto da época. Por que o Cardeal é o vilão em querer que o rei descubra que a Anne tá traindo ele? Porque, pelo que eu entendi, toda a parte da traição é fato histórico. Porque, naquele contexto histórico, o despotismo, que era o grande crime a ser cometido, né? O Cardeal queria regir no lugar do rei. Ele queria enfraquecer o rei. Ele queria enfraquecer a Ana, para assim, né, ter cada vez mais poder sobre o rei. E é por isso que o Cardeal quer fazer tudo isso, e é por isso que o Cardeal está errado. O Cardeal e a Milady, né, esses 2 personagens, 2 dos melhores personagens da obra, querem isso, né. Só que com o fim do baile, a Constance é raptada pelo Rocheleau lá. E aí, com a Constance raptada, o D'Artagnan, com pressa, agora tem que ir atrás da amada dele, né? No caminho para encontrar a amada dele, ele e os 3 mosqueteiros descobrem, quem avisa isso é o Athos, né? Inclusive vale esse parênteses para explicar a diferença entre os 3, né? O Aramis, ele é um intelectual e dedicado às artes do catolicismo, né? Esse é o Aramis. O Porthos, ele é um beberrão, né? E todos eles são bem parecidos, mas essas características distinguem eles. O Porthos, ele se veste bem, ele é um helenista, sabe? Ele gosta de estar bonito. E o Athos é essa figura de autoridade e de sabedoria, né? Ele é o líder dos 3, né? Por assim dizer. Enfim, o Athos avisa que vai ter o cerco de La Rochelle e que os mosqueteiros precisam ir para lá agora.
E se o D'Artagnan cooperar, quando acabar a guerra, o D'Artagnan receberá o título de mosqueteiro real pelo próprio rei, né? E o D'Artagnan fica empolgado com isso. Tá rolando isso agora, duas coisas ao mesmo tempo, né? O cerco de La Rochelle foi o quê? Foi um evento que aconteceu em que a Inglaterra estava usando sua influência política para transformar regiões da França em calvinistas, né? Porque nesse contexto histórico a França era católica e a Inglaterra era protestante. E a Inglaterra, para passar o protestantismo para a França, usava essa influência. E La Rochelle era uma dessas regiões em que a França estaria começando a aceitar ideais calvinistas, né? E isso precisava ser suprido, né? Por quê? Porque o rei da França e a França e o catolicismo, e ai meu Deus, como isso é perfeito. E eles vão lá e precisamos fazer o cerco de La Rochelle. Se o D'Artagnan ajudar nesse momento, ele vira mosqueteiro. Enfim. Enquanto ele está paralelamente procurando a Madame de Bonacieux, que é a Constance, ele encontra a Milady de Winter com seu irmão. O irmão da Milady vai ser o Lord de Winter. O Lord de Winter desafia ele para um duelo, né? Porque as pessoas faziam isso na época. E o D'Artagnan não topa o duelo, né? Mas ele tem um breve momento de conversa com a Lady. E ele está apaixonado pela Lady, né? Ele fica apaixonado por ela e começa a cortejá-la, né? Esse cortejo dura alguns dias, tá? Não é uma coisa rápida. Eles têm um longo tempo de flerte, de visitas, e outras personagens se apaixonam pelo D'Artagnan nesse tempo. Mas o importante enquanto o D'Artagnan tá apaixonado, ele encontra, né, numa parte do corpo dela, uma flor de lis marcada em ferro. Essa flor de lis, que na minha concepção, se você pesquisar flor de lis, além da música do Djavan, ela era um símbolo de escoteiros franceses, era um símbolo positivo. Nessa época, porém, ao que indica o livro, era um símbolo em que eram marcados ex-criminosos. Então, a Lady de Winter tem isso, e isso significa que ela é uma ex-criminosa. Mas a gente tem poucos detalhes dessa história. E nessa, então, agora o D'Artagnan e a Milady estão separados, e a Constance desaparecida, né? O D'Artagnan, ele separado dos três mosqueteiros, e esses três mosqueteiros, eles estão em La Rochelle. Em La Rochelle, eles encontram a Milady. A Milady está com uma carta do cardeal com a missão de assassinar o Duque de Buckingham e o D'Artagnan, né? O D'Artagnan por quê? Porque ele tá desmascarando, né, a intriga que tá acontecendo, e também, claro, porque ele traiu o rei ao ajudar a Anne da Áustria, e também matar o Duque de Buckingham por conta de desavenças com a própria rainha, né? Quando o Athos encontra e descobre isso, ele olha no rosto da Milady e ele reconhece a sua ex-esposa. Então a gente descobre que o Athos era apaixonado era casado com a Lady de Winter, né? Ela tinha outro nome, Anne de Bueil. Só que esse casamento teve um fim trágico, porque o Athos descobriu que ela tentou matar o próprio irmão, matou o próprio irmão para ficar com a herança, né? Um dos dois irmãos, ela precisaria matar o outro ainda. Ao descobrirem todo esse plano, né, a Milady de Winter tá indo pra Inglaterra achando que ela tá arrasando, e ao descobrirem esses planos, o Athos, o D'Artagnan, né, descobre quem tá em cativeiro com a Constance, né, então ele já descobriu onde tá o amor original dele, e eles mandam também um lacaio do D'Artagnan, que eu esqueci o nome do lacaio, né, mas enfim, tem muito nome já, pra Inglaterra. Pra quê? Pra avisar o Lord de Winter, né? Um dos irmãos da Milady, que a Milady quer matar ele também pra ficar com a herança. E aí agora ele já sabe disso. Quando a Milady chega lá, ela é imediatamente presa. A Milady presa agora, ela seduz o seu carcereiro e ela foge com ele.
O carcereiro mata o Lord de Winter porque ele tá tão apaixonado, ele tá tão seduzido, que ele segue cegamente o que a Milady pediu, né? Porque a Milady se coloca como uma dama indefesa e ela vai se refugiar com as carmelitas, né? Pelo jeito é uma ordem só de mulheres religiosas ali. Ela se refugia com as carmelitas, e quem tá com as carmelitas também? A Constance. Quando ela percebe o que tá acontecendo e que o D'Artagnan e os mosqueteiros estão vindo atrás dela... Desculpa. Estão vindo atrás dela, ela mata a Constance com veneno. É muito dramático. Eles chegam na sala, a Constance tá morrendo, ela só sabe balbuciar o que aconteceu, eles logo entendem. Eles logo entendem que a Lady de Winter agora fez mais um crime e matou também a Constance. E Júnior tá fugindo, e aí eles vão fugir atrás dela, né? Quando eles alcançam ela, né? Eles encontram ela numa cidadezinha chamada Lille, acredito. Eles fazem um julgamento, né? Um julgamento em que cada um desses homens aponta o dedo pra Milady e fala um pecado que ela cometeu. Cada um deles critica um aspecto, fala como ela seduziu o inocente, como ela é do demônio, como ela é uma assassina, como ela é uma puta à sua maneira, sabe? E é curioso como cada um deles fizeram cada uma das coisas que eles estão acusando a Milady de ter feito, sabe? Com o próprio intuito, claro. Mas a Milady, ela, num contexto específico dela, ela só queria poder, sabe? Ela só queria ser importante, assim como cada um deles também quer, né? Eles, enfim, é uma crítica minha aqui à personagem da Milady, né? Que no fim é, assim, trucidada. Eles fazem esse julgamento. Cada um desses homens aponta um dedo pra ela. Ela é culpada, guilty. E ela vai lá e matam ela, né? Não eles, um carrasco mata ela, né? Esse é o grande momento, uau, que legal do livro. O bem venceu o mal, né? Esses homens matando uma mulher que na prática só usou dos recursos limitados que ela tinha por ser uma mulher nesse contexto moderno, pré-moderno, né? Mas assim, nesse momento em que mulheres não poderiam ser mosqueteiras, né? Ou cardeais, usou a forma dela de conseguir uma herança, que seria matando os irmãos. A forma dela de conseguir poder, que seria através de sedução, que seria através de assassinato, né? Enfim, ela é assassinada e aí o D'Artagnan vira tenente. No final do livro ele ainda se resolve com Rochefort, que é um dos lacaios do cardeal. Então, pelo jeito, ó, todo mundo tava bem, tava tudo certo pra todo mundo, só a coitada da Lady de Winter, né, a Milady, que ela é imperdoável, ela não tem jeito, não dá pra ser redimível. Todos os outros personagens, com todos os erros que eles cometeram, foram redimidos no final, e esse é o feliz fim dos Três Mosqueteiros. Vale citar que tanto o Porthos, o Aramis e o Athos, quanto o D'Artagnan, quanto a Anne, quanto o rei, quanto o cardeal, quase todos esses personagens, desses citados todos são reais, todos são baseados pelo menos em personagens reais. O D'Artagnan existiu na época que a história começa, o D'Artagnan tinha 13 anos, na época do cerco de La Rochelle, o D'Artagnan tinha 15, ele não foi importante como o livro está escrito, obviamente, né? Mas eles são inspirados em personagens reais, principalmente os grandes personagens, né? As figuras importantes. Os pequenos, claro, os lacaios, a Madame de Bonacieux, o Rochefort, o Lord de Winter, a Milady, esses personagens são, sim, fictícios mas assim, pouca diferença faz. O que adianta existir um mosqueteiro chamado D'Artagnan que não fez essas coisas e não existiu uma Milady? Tanto faz a diferença aqui. O importante são os grandes personagens que são caracterizados, têm falhas e essa parte é legal, né? Relevância dos Três Mosqueteiros. Bom, nem preciso dizer que ela vai além do próprio livro, né? Ela parte da literatura e vai para todas as outras mídias, né? A gente tem jogos, filmes, séries e mais do que isso, a gente tem no dialeto popular, as pessoas sabem quem são os Três Mosqueteiros, as pessoas sabem que depois de um por todos se diz todos por um, e
E é isso, sabe? Você não precisa ter lido Três Mosqueteiros para conhecer a obra, porque quando você escuta uma música do Chico Buarque, quando você assiste um filme de ação do Conan, quando você assiste Senhor dos Anéis, ou quando até uma coisa mais distante, alguma coisa com um herói, com um vilão, você indiretamente tá lendo Três Mosqueteiros, sabe? Se o herói tem a missão de levar coisa do ponto A pro ponto B, sabe? O Dumas não criou nada disso, mas ele fez parte na construção que levou a narrativa de capa-espada, a ideia do herói, a ideia do vilão, a ideia da uma indefesa, todas essas coisas, né, que fazem essa obra ter o valor que elas têm. Como a minha leitura, eu posso dizer que foi muito, muito bom, assim, eu saí mudado, assim, é literatura com L maiúsculo, sabe? A gente lê muitos livros bons, mas ler um livro desse aqui não é sempre que acontece. Divertido, é um livro para você se entreter, para você escapar da sua realidade, claro. Porém, não deixa de ser um livro transformador no ponto em que te abre novos horizontes de repertório cultural. E é claro, esse é só a ponta do iceberg, né? Tipo, existem os bastiões, né? Miseráveis, Guerra e Paz, aquela coisa toda. Mas também, né? Existem milhões e milhões e milhões de livros a serem lidos e cada um faz a sua escolha de prioridade, né?